terço, né? Mas para começar, então eu vou rezar, podemos rezar sentados mesmo? É uma das súplicas aí do devocionário pelas almas do purgatório, né? Para a gente iniciar, já que o tema é o purgatório, então vamos começar rezando pelas almas, né? O sufrágio pelas almas, né? Pelo alívio daqueles que estão no purgatório. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ó Jesus, ó Maria, esperança, salvação e ventura de todos os fiéis, do fundo de sua miséria se dirigem a vós as almas do purgatório. Elas imploram os salutares efeitos do vosso sangue, ó Jesus. Elas imploram os frutos de vossas dores, ó Maria Santíssima. Que esse sangue e essas dores, que tanta virtude tiveram a primeira vez sobre o Calvário para apagar as iniquidades do mundo inteiro, ponham fim aos tormentos do purgatório, e que os merecimentos de tão precioso sangue e de tão amargas dores liberte aquelas infelizes e encarceradas almas, em especial, né, podemos nos recordar brevemente dos nossos parentes e amigos falecidos. Por quem vos pedimos com todo fervor, de que é capaz o nosso coração. Pedimos então Jesus e Maria, que elas sejam livres e conduzidas ao céu. Amém. Amém. Muito bem. Então, nós estamos já no início aí, né, do mês de novembro ainda, dia 8 ainda, né, estamos bem no comecinho. Então, novembro, tradicionalmente na igreja, é um mês em que nós recordamos aí as almas do purgatório, né? O mês de novembro ele já começa com duas celebrações bastante importantes, né? No dia 1º nós temos a solenidade de todos os santos, né? E no dia 2 é o dia de finados, né? Aqui no Brasil, por uma disposição, né, uma decisão da CNBB, depois do concílio, a festa do dia 1º de novembro, ela foi transferida, né, ela foi passada aí para o primeiro domingo, mais próximo da festa, né? Então, o primeiro domingo após o dia 1º de novembro é o dia em que se celebra a festa de todos os santos. Isso é uma particularidade aqui do Brasil, tá? E aqui no Brasil o feriado é dia 2, que é o dia de finados, né? Que também é uma outra particularidade muito brasileira, porque se a gente olhar na Europa, apesar da descristianização de boa parte dos países europeus, ainda hoje os países que têm pelo menos uma herança, uma tradição cristã, o feriado para eles é dia 1º, né? Por exemplo, a França tem uma quantidade imensa hoje em dia de gente ateia, sem religião, né? Sem nenhum princípio, sem nada, mas no entanto dia 1º de novembro é feriado, é dia santo lá para eles. Então é a solenidade de todos os santos, né? Aqui no Brasil há uma certa confusão, né, até entre essas duas celebrações, né? Porque como se coloca todos os santos no dia 1º, né, pelo menos tradicionalmente é o dia, né? Aqui acaba ficando no domingo. E finados no dia 2, muita gente pensa que dia 2 é o dia de homenagear todos aqueles que morreram, que estão no céu. Então as pessoas aqui no Brasil tratam os finados como se todos já estivessem salvos, né? Então as pessoas vão ao cemitério, fazem as homenagens, né? Falam para as crianças, né? Vovó que já está com Jesus, você não sabe, né? Vai saber, né? Só Jesus vai saber onde vovó está, né? Então pode ser que não, né? Então aqui há uma confusão às vezes, né, das pessoas muito bem intencionadas, até às vezes até naquele desejo de buscar esse consolo, mas para nós aqui, pelo menos na nossa cultura hoje em dia, já não é mais como a coisa era 40, 50 anos atrás, onde a consciência a respeito dessas questões do fim da vida era uma coisa mais clara, mais evidente na cabeça de qualquer pessoa, certo? Então, se você pegar aí, talvez, seu pai, sua mãe, seus avós, aí você vai ver que o tipo de educação que essas pessoas receberam, né? Educação religiosa, eu digo, e a maneira como eles lidavam com aqueles que morriam, era, vamos dizer assim, a maneira como a igreja prevê, como a igreja ensina, né? E o que a igreja ensina a esse respeito, né? Que existem realidades que vão chegar para todos nós e que nós não podemos nos fiar
né, no sentimentalismo quando a gente vai tratar da questão da morte, mesmo daqueles que são nossos entes queridos. Então a gente tem que ter cuidado. Não é porque é meu pai, eu não tenho meu pai mais, né? Meu pai já é falecido. Mas não é porque é meu pai que eu vou dizer, meu pai que já está com Deus, que já está no céu. Não sei, eu não tenho como saber. Então, por exemplo, qual que é o meu dever de filho? Meu dever de filho, mesmo meu pai já tendo morrido, meu pai existe, meu pai não deixou de existir, né? Meu pai continua existindo, não aqui junto comigo, mas existe. E aí o que acontece? O mandamento, o quarto mandamento qual é? Honrar pai e mãe. Para quem tem o pai e a mãe vivos, né, deve honrar o pai e a mãe o quanto possível, obedecendo, cuidando, prestando todo o auxílio necessário e sobretudo respeitando, amando o pai e a mãe. Ótimo, isso enquanto está vivo. Agora, se já morreu, as obrigações não cessam, né? Aliás, peca gravemente contra o quarto mandamento quem, por exemplo, deixa de rezar pelo pai e pela mãe já falecidos, né? Por quê? Porque você, como filho, você tem que continuar honrando seu pai e sua mãe, né? Isso aí é até matéria de confissão, né? Quem tem pai e mãe falecido e não reza pelo pai e pela mãe tem que se confessar disso aí, porque é pecado contra o quarto mandamento, né? Se você quer ter uma maneira infalível de fazer um exame de consciência bem feito, você olha para os 10 mandamentos, infringir um deles é mortal o pecado, né? Santo Tomás ensina isso. Então, quer dizer, o quarto mandamento, se eu como filho deixar de mandar celebrar missa pelo meu pai, deixar de rezar pelas intenções do meu pai que é falecido, eu peco gravemente contra o quarto mandamento. Então eu como filho eu tenho essa obrigação. Aí, por exemplo, pode ser que alguém venha e me diga, né, mas seu pai é uma pessoa muito boa e não sei o que. Era mesmo, e eu sou o primeiro a dizer que meu pai era muito bom. E pra gente, às vezes né, quando a gente olha sobretudo para pai e mãe, né? Pai e mãe, por mais que tenha defeito, né? Depois que a gente perde, fica tudo santo, né? Então a gente esquece até dos defeitos e olha só para aquilo que é bom. Então, se você perguntar para mim, é óbvio que eu vou dizer, meu pai é um santo, é ótimo, mas quem sabe dos pecados do meu pai é só Deus e ele, né? Agora ele tem a consciência completa, né, do que ele fez, que já passou por lá de lá, e Deus, que é quem o julgou. Então, quer dizer, qual é o meu dever de filho? Continuar rezando, certo? Então, esse tema nosso de hoje, na teologia, ele está inscrito dentro de um dos tratados da teologia, né? Quando a gente fala de teologia católica, existem lá os temas da teologia, né, que são os temas clássicos lá. Hoje em dia o pessoal enfia muita coisa aí e quer que muita coisa vire matéria de teologia, mas tem coisa que não é uma matéria tão específica de estudo. Então existem lá os tratados dentro da teologia. Existem os tratados de mística e espiritualidade, é um assunto dentro da teologia. A eclesiologia, que é o estudo e o conhecimento a respeito da igreja, o mistério da igreja no mundo é uma coisa, os sacramentos, outra coisa. E um dos tratados da teologia é a escatologia, né? A palavra escatologia tem várias traduções possíveis, né? Por quê? Porque vem do grego, aí é um problema, né? O grego, mais do que o latim é mais exato, né? Quando você pega uma palavra em latim, em geral, como a nossa língua portuguesa é uma língua neolatina, a gente consegue traduzir melhor. Agora, quando você pega um termo do grego, geralmente o mesmo termo ele significa uma porção de coisas, né? É por isso que São Jerônimo teve cuidado de traduzir a Bíblia não para o grego, mas para o latim. Primeiro porque o latim é mais exato e é uma língua imutável, né? O latim não muda, né? Mesmo quando o latim era uma língua viva, falada no Império Romano, as regras gramaticais do latim elas são tão rígidas que não muda. O que foi escrito em latim por São Jerônimo no século IV permanece ainda hoje, no século XXI. Então, não é à toa que a igreja escolheu o latim como a língua para transmitir a verdade da fé. Se Deus é imutável, nada melhor do que uma língua imutável para transmitir doutrinas imutáveis, né? Então, essa coisa, né, que o pessoal fala do latim, às vezes despreza o latim como uma pedra, um artigo de luxo, né? Parece coisa de museu, né? Você fala, antigamente era tudo em latim, o povo não entendia nada, não sei o que, aquela coisa toda que o pessoal fala, e às vezes a gente ignora que não é simplesmente um preciosismo da igreja, nós vamos preservar essa língua porque é bonitinha. Não, né? Tem um porquê, é uma língua imutável, tem regras gramaticais que você não consegue alterar, né? Então, o que se escreveu em latim, você não muda. Então, um documento papal, um livro bíblico, né, que você traduziu, então você não consegue alterar isso aí, né? Então isso é muito bom, em termos linguísticos é bom para a igreja isso aí.
Então, você pega lá a palavra escatologia, ela vem do grego. Entre as várias possibilidades de tradução, tem uma que eu acho a mais interessante, né? Que a palavra original é escatom. Escatom, né? Tem várias traduções, uma delas é o que está na ponta, aquilo que está na ponta, quer dizer, uma coisa que está na ponta de alguma coisa, prestes a cair, ou que é o fim de alguma coisa. Logia é estudo, né? Então escatologia seria o quê? O estudo daquilo que está no fim, né? E eu acho que essa é a definição melhor. Por quê? O que nos espera a todos de maneira democrática, né? Todo mundo fica lutando aí por igualdade. Pode ficar tranquilo que uma hora a gente vai ter igualdade plena, que para morrer é tudo igualzinho, né? Todo mundo passa, né, pelo mesmo. Durante a vida não existe igualdade, porque o próprio Deus não quis igualdade, né? O único momento em que Deus deseja uma igualdade na hora da morte, né? Igualdade de condições, mas não igualdade de finalidade. Aí vai depender de cada um de nós, né? Aliás, a igualdade ela é a primeira tentação do demônio, né? Quando o diabo tenta Adão e Eva no paraíso, o que ele diz? Sereis iguais a Deus. Então, tudo aquilo que prega igualdade no mundo é sempre a mesma tentação demoníaca que vai sendo requentada cada hora com uma roupa diferente. Uma hora é a tentação no paraíso, depois é a tentativa de igualdade entre funções, depois é a tentativa de igualdade na política, depois é a tentativa de igualdade na sociedade, depois vem o comunismo, que é o que? Igualdade na sociedade, todos serão iguais. Então é sempre a mesma tentação demoníaca, que ela é requentada, né, pelo diabo, mas o assunto é sempre o mesmo, né? O diabo, nesse ponto, ele não é nada original, né? Ele só veste com roupagens diferentes, mas a tentação fundamentalmente é a mesma, né? A tentação, sereis iguais, né? E Deus, na verdade, nos quer diferentes, né? Então é muito interessante que já no paraíso, quem são os dois primeiros seres que Deus criou? Um homem e uma mulher, que são seres da mesma espécie, mas são diferentes e complementares entre si, né? Então é interessante, né? E mesmo entre os homens, entre as mulheres, não existe uma igualdade, né? Existe diferença de gênero, de graças, de dons que Deus nos dá, né? E, aliás, para Deus, a riqueza está no quê? Na desigualdade, na diversidade, né? Quanto mais diverso, mais complementar, né? Então essa é mais a lógica de Deus, mas enfim. Então escatologia é aquilo que está no fim. O que está no fim é o que nos espera, e o que nos espera vai ser igual para todo mundo. Então São Paulo chama aquilo que nos espera no fim da vida, né, como um termo que a teologia consagrou como os novíssimos do homem, né? O que são os novíssimos do homem, né? Quando a gente fala de novo, é alguma coisa que é novidade, alguma coisa que eu não vi, né? E de fato, quando a gente fala dos novíssimos, é uma coisa que é mais do que nova, é uma coisa inimaginável. Por quê? Porque a morte, a experiência da morte, a experiência da passagem da vida para a vida eterna, é algo que nós sabemos pela revelação. Nós sabemos pela tradição da igreja, sabemos pela revelação, sabemos pelo magistério da igreja. Mas de fato, como essas coisas se dão, vai ser uma experiência de cada um de nós, né? E isso cada um de nós vai ver quando acontecer, né? E aí para cada um de nós vai ser de um jeito diferente, né? E o que são esses novíssimos? A morte, o juízo, o inferno ou o paraíso. E no meio do inferno e do paraíso tem o purgatório, né? O purgatório, por que ele não aparece nos novíssimos do homem? Por que não se fala do purgatório? Porque o purgatório, ele é uma realidade por enquanto, né? Deus criou o purgatório como instrumento da sua infinita misericórdia para nos salvar mesmo depois da nossa morte. É a última cartada, é o último golpe da misericórdia divina, é o purgatório. Só que o purgatório Deus não criou, né? A ideia de Deus, no plano de Deus, não é para que o purgatório exista como estado permanente de alma para sempre. O purgatório ele tem prazo de validade. O purgatório ele existe, passou a existir de quando e vai deixar de existir quando? O purgatório passa a existir a partir do momento da ressurreição de Cristo, depois eu vou explicar porquê, e o purgatório cessará de existir no juízo final. Então o purgatório ele tem prazo de validade, ele é um estado intermediário ali, antes da alma entrar no céu, mas ele vai deixar de existir.
Quando vier o juízo final, acabou o purgatório. Aí o que vai existir? Só o céu ou só o inferno? Ou uma coisa ou outra, certo? E aí o purgatório já não haverão mais almas no purgatório depois do juízo final, certo? Então, na Sagrada Escritura, quando que a gente vê o purgatório, né? Uma das primeiras referências do purgatório vai aparecer lá no livro de Macabeus, né? No primeiro e no segundo livro de Macabeus no Antigo Testamento, tá? Então, antes de falar lá do purgatório de Macabeus, vamos a uma preliminar teológica. Santo Tomás de Aquino ensina o seguinte, na Suma Teológica lá, né, nas primeiras questões da Suma, ele fala do seguinte, que Deus, ao se revelar, ele se revela no mundo, na história, de 3 formas. Então isso você tem que guardar, isso aí você tem que saber de cabeça, nem que você não lembre nada do que eu falar hoje, você guardou isso aí, porque isso aí é chave de leitura teológica para o católico. Isso aí vai te ajudar a entender muita coisa, a lógica das coisas de Deus. Santo Tomás ele diz o seguinte, então Deus ele se revela de que maneira? 3 fases. Como? Profecia, tudo que Deus fala, ele fala primeiro como profecia, depois como acontecimento e depois como sacramento. Então é a profecia, o acontecimento e o sacramento. Essa é a lógica da revelação divina. Então profecia, tudo que Deus fala no Antigo Testamento são imagens daquilo que viria a acontecer de fato. No Antigo Testamento ainda não é a realidade daquilo que Deus está falando. É uma profecia, Deus está prevendo, está avisando a humanidade que aquilo vai acontecer. Então, por exemplo, no Antigo Testamento existem várias profecias de praticamente tudo, que quando chegar o Novo Testamento vira acontecimento, já não é mais profecia, já é um acontecimento. Então, por exemplo, vamos pegar aqui algumas imagens proféticas, né? Eva é uma imagem profética. Eva é uma mulher virgem, imaculada, pura, sem mancha, sem pecado, colocada num paraíso, junto do homem, puro, sem mancha e sem pecado, certo? Então Eva, ela já é uma imagem da Virgem Maria. Você vai falar, pô, mas Eva foi através dela e de Adão que o pecado entrou no mundo. Sim, a velha Eva. Só que com a velha Eva deu errado. Por quê? Porque Deus deu liberdade. E por que deu errado? Deu errado porque Deus planejou mal? Não. Deu errado porque Deus dá liberdade ao homem, o homem usou mal a liberdade. Só que o que acontece? Deus, ele não se deixa vencer. Então aquilo que Deus planeja vai acontecer tal e qual Deus planejou. Se não acontecer na hora, vai acontecer depois. Entenderam isso? Então, nos planos de Deus, Deus, sendo todo-poderoso, sendo o Criador, sendo o dono de todas as coisas, tudo acontece como Ele quer. É por isso que a gente diz que Cristo é Rei do universo, Ele reina e governa sobre todas as coisas. Por quê? Porque às vezes o reinado de Cristo ele não é evidente agora. Ainda não é evidente, mas ele será evidente. Então Deus ele planejou o homem para viver eternamente. O que aconteceu com o homem? Usou mal a liberdade, entrou o pecado no mundo. O que Deus faz no Novo Testamento? O acontecimento. Adão e Eva são a profecia. No Novo Testamento vem o acontecimento. É a realização da profecia. Uma mulher, mulher, virgem, imaculada, assim como Eva foi seduzida por um anjo a colher o fruto de uma árvore, também uma mulher virgem, imaculada, é visitada por um anjo e recebe a proposta do anjo de ser a mãe do Filho de Deus. E ela diz sim, ela usa a sua liberdade e através da sua liberdade ela recapitula aquilo que Eva não fez, Maria fez. Por isso que Maria é a nova Eva. Então, aquilo que era profecia vira acontecimento. Agora é a realização. O que deu errado lá dá certo aqui. Por quê? Porque Deus vence sempre. Entendeu? Então essa é a lógica. Profecia, acontecimento. Certo? Outra imagem. A Arca de Noé. O que é a Arca de Noé? Deus manda o dilúvio para purificar, para limpar a sua criação, depois da sua decepção com a sua própria criação. Quem entrasse na arca, homens e animais, seria salvo. No Novo Testamento vem um acontecimento. A arca
ela é a imagem do que? Da barca de Pedro. Então quem entra na barca de Pedro será salvo. Jesus estava na barca de Pedro quando veio a tempestade, né? E aí os apóstolos reclamam, né, com Jesus, né? Tu não te importas, né? Nós estamos a perecer enquanto tu dormes. O que Jesus faz? Levanta e manda que os ventos parem, e os ventos obedecem. E eles ficam mais assombrados com os ventos obedecendo a Jesus do que com a possibilidade de morrer afogado, né? Então, quer dizer, o que era profecia virou acontecimento. Qual é a verdadeira arca? A igreja, a barca de Pedro. Então, a arca é a imagem da igreja. Então, profecia, acontecimento, tá certo? Outra coisa, quando o povo de Deus estava lá no deserto, 40 anos no deserto, o povo começou a reclamar que saíram do Egito, tinham abandonado, eles eram escravos, mas tinham as cebolas e as panelas de carne, né? Começaram a reclamar. Moisés então vai até Deus e coloca lá a queixa do povo. E aí Deus fala, então tá bom, então diga para eles o seguinte, que todo dia de manhã vai cair um pão do céu, como flocos de neve que vão ficar por cima da terra. Cada um deve recolher somente aquilo que deve ser comido naquele dia. Ninguém deve recolher nada a mais, senão vai apodrecer, né? Vai bichar isso aí, né? Está lá no livro do Êxodo isso aí, né? Do capítulo lá, o 15, 16, 17 do Êxodo, vai narrar isso aí. Então o que acontece? Jesus mesmo, algumas imagens do Antigo Testamento, Jesus mesmo, às vezes Jesus é tão explícito que ele fala, tá vendo? O que vocês viram lá como profecia está acontecendo agora. E Jesus vai fazer isso com os judeus, no chamado discurso do pão da vida, que escandalizou os judeus, né? Que Jesus vai dizer, eu sou o pão vivo descido dos céus. Por que os judeus se escandalizaram? Porque eles entenderam. Eles falaram, por acaso ele está dizendo que ele é maior que Moisés, né? Que ele é maior que Moisés, que nos deu, porque o judeu confundia as coisas, Moisés foi o intercessor. E aí o que eles diziam? Moisés que nos deu o pão, que nos deu de comer no deserto, que nos deu o pão do céu. E aí Jesus escandaliza mais ainda, né? Ele vai com o pé no peito. O que ele fala? Antes que Moisés fosse, eu sou. Eu sou é o nome de Deus, que era impronunciável para os judeus. Aí eles queriam matar Jesus, né? Falando, ele está se fazendo passar por Deus. Ele não está se fazendo passar, ele é o próprio Deus, né? Então por isso escandalizou. Por quê? É o acontecimento. O que era profecia virou acontecimento, né? Jesus em outro momento ele vai dizer assim, né? É preciso que o Filho do Homem morra e seja levantado, né? O que ele está fazendo referência? A crucifixão. E aí ele vai falar, tal como Moisés levantou a serpente no deserto, e aqueles que olhavam para ela ficavam curados. O que Jesus está querendo dizer? A serpente do deserto, a serpente de bronze, colocada numa haste, numa cruz, ela era o símbolo de Cristo crucificado, né, que traria a salvação de fato. A serpente curava lá da picada de cobra. Isso era só uma imagem daquilo que seria a salvação da alma. É uma obra muito maior salvar a alma do que salvar alguém de uma picada de cobra. Então tudo que está no Antigo Testamento, tudo mesmo, tá? Tudo que está lá, nada é por acaso. Todos os acontecimentos, os nomes, os locais, os números, tudo é apenas uma profecia daquilo que seria a realidade. Então, qual é a chave de leitura para a Bíblia, o Novo Testamento? Tá? Um judeu, ele consegue ter a compreensão completa da Sagrada Escritura? Não, ele não consegue, né? Por quê? Porque não tem o Novo Testamento, eles estão esperando o Messias vir ainda, né? Então eles não vão conseguir, porque a plenitude daquilo que era profecia está no Novo Testamento, está em Cristo, está na igreja, certo? Então não dá para entender, certo? Tinha um padre, né, que faleceu há pouco tempo, era professor de teologia na Universidade Lateranense em Roma, né? Esse sacerdote ele escandalizava, assim, tinha muita gente, né, até padre mesmo, que ficava um pouco escandalizado com o que ele falava, que todo ano, né, eu conheci vários padres que foram alunos dele, que diziam que todo ano, quando ele começava o curso dele de Sagrada Escritura, ele começava dizendo o seguinte, né, para entender bem a Sagrada Escritura, vocês precisam entender um pressuposto importantíssimo. A Bíblia, ela é feita por católicos
e para católicos. Se você não tiver esse pré-requisito, pode parar de estudar por aqui, senão você não vai entender nada, certo? Por quê? Porque a plenitude da revelação está na igreja. Então quem é que vai dar a chave de leitura de tudo isso? A igreja. Só a igreja é capaz de dar sentido àquilo que era profecia, que era imagem no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos o que? A plenitude dos tempos. Jesus mesmo fala isso. Quando veio a plenitude dos tempos, o Pai enviou seu Filho. Tará. O que é essa plenitude dos tempos? Quando o Verbo se fez carne. Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, se encarnou. Jesus tomou forma humana. É aquilo que Bento XVI fala, né? Que Jesus, ele é o rosto divino do homem e o rosto humano de Deus, né? Aí vocês pensam que é o Eugênio Jorge, né? Que falou isso aí, né? O Eugênio Jorge colou do Papa Bento XVI, né? O Bento XVI falou isso quando ele era cardeal ainda, né? Que Jesus é o rosto divino do homem, né? Porque é Deus que se faz homem, e é o rosto humano de Deus, né? Ou seja, né? Ele é o elo de ligação entre o céu e a terra, né? Se o primeiro Adão corrompeu a sua liberdade, Jesus resgatou essa liberdade, né? Então, muito bem, então nós temos lá o acontecimento, e depois nós temos o que? Jesus, ele, quando chega o tempo dele, ele mesmo havia profetizado que chegaria um tempo que ele morreria, que ele ressuscitaria, iria para junto do Pai, porém ele faz uma promessa, lá no fim do Evangelho de Mateus, né? O que ele vai dizer? Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, por aí a gente tem que entender o seguinte: Jesus é Deus. Sendo Deus, ele é perfeito. O que é perfeito não comporta o erro. Então, se Jesus disse que estará conosco todos os dias, é todos os dias, isso é literal. Não é um símbolo, não é um significado. Assim como quando ele diz, isto é o meu corpo, isto é o meu corpo. Ele é Deus, ele não pode mentir, não pode se contradizer. Quem diz o contrário está dizendo que Deus não é Deus, certo? É uma negação da própria divindade de Deus, certo? Então, por isso que é bastante problemático, por exemplo, a visão que os protestantes têm da Eucaristia, né? O Lutero, quando ele diz, a Eucaristia ela significa, mas significa? Jesus não disse que significa, ele diz, isto é, e sendo Deus, ele é o Verbo eterno, ele é a palavra eterna. Sendo a palavra eterna, Deus não pronuncia uma palavra inexata. Se ele diz que é. A palavra de Deus é o que criou o mundo. Como que Deus criou o mundo? Faça-se a luz se fez. As coisas, os seres obedecem a Deus e ganham existência a partir da palavra de Deus. Então, se Cristo diz que ponto final. Então, na igreja, Cristo permanece de que maneira? Como sacramento. Entendeu? Então, Cristo está presente conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e isso não é brincadeira, tá? Quando a gente olha para os 7 sacramentos, né, às vezes a gente não tem muito essa visão, mas precisamos ter. O que são os 7 sacramentos? São 7 ações de Cristo, são 7 ações que Ele mesmo instituiu e que continuam a ocorrer ainda hoje. Qual é a diferença entre nós e aqueles discípulos que conheceram, que ouviram a pregação de Cristo? A única diferença é uma diferença temporal e é uma diferença física só. Eles viram Jesus com o olho da carne, né? Nós não vemos com os olhos da carne, e eles temporalmente conviveram com Jesus na mesma época, só isso. Tirando isso, o que isso significa? Que ainda hoje na igreja Jesus atua, age da mesma maneira. Basta a gente olhar. Quando uma criança é batizada, é Jesus quem batiza? O sacerdote, o diácono, o bispo, ele age em nome de Cristo. Então é Cristo quem batiza, é Cristo que liga essa alma à herança divina dos batizados. Quando alguém é crismado, é Cristo que confirma essas pessoas na fé. Quando alguém recebe a ordenação sacerdotal, é a ordem de Cristo dada aos apóstolos que ecoa para aqueles que recebem a ordenação, certo? É Cristo que santificou as bodas de Caná com a sua presença, que santifica quem se une em matrimônio ainda hoje. É o mesmo Cristo, é a mesma ação, né? Porque às vezes a gente pensa a revelação divina, né? É claro, isso aí é óbvio que a gente vai pensar assim, mas não deveríamos pensar apenas assim. A gente pensa com cabeça de ser humano. O ser humano está preso em duas coisas que Deus não se prende: tempo
e espaço, né? Nós estamos presos no tempo. Como que a gente calcula tudo na nossa vida? Pelo tempo. Tudo é tempo e tudo é espaço, né? Então a gente calcula as coisas pensando no hoje. Eu penso em Cristo, mas em Cristo hoje, né? Só que a gente tem que pensar no seguinte: Cristo é Deus, Deus é eterno. O que é eternidade? É ausência de tempo e ausência de espaço. Então, para Deus não existe barreira nenhuma, nem de tempo nem de espaço. Então qual é a diferença entre mim e entre Maria de Cleofas, João e Maria Madalena, que estavam aos pés da cruz, né? É apenas uma diferença acidental, que eles estavam lá fisicamente, mas nós estamos fisicamente no Calvário, sem, no entanto, ver o Calvário, a cada vez que nós participamos da missa. O que é cada missa? É como se Deus esticasse o braço dele no tempo e puxasse o Calvário para cima de cada altar. Ou seja, nós estamos presentes na morte de Cristo, né? Na verdade, a gente fala de missas no plural, né? Por quê? Porque a gente pensa com a categoria do tempo. Na verdade, só existiu e só existirá uma única missa, que foi rezada uma única vez, né? Que é a missa rezada por Cristo. E todos os sacerdotes, quando rezam a missa, eles apenas atualizam o mesmo mistério que já aconteceu de uma vez por todas, né? A gente fala que cada sacerdote tem o seu sacerdócio. Na verdade, não. Todos os padres do mundo, são 400 e poucos mil no mundo, todos eles participam do único sacerdócio, do único e eterno sacerdote, que é Cristo. Então cada padre, quando celebra, não é o padre, mas é Cristo que celebra no padre. Então por quê? Porque Deus não está preso nessas categorias de tempo e espaço, certo? Então quer dizer, Jesus, quando ele morreu lá no Calvário, 2000 e tantos anos atrás aí, né, 2019 anos é que ele nasceu, né? No Calvário tem um pouco menos, né? Então se você for pensar aí, Jesus já lá no Calvário, sendo Deus, ele já tinha diante de si todos aqueles que vieram antes dele e que foram fiéis a Deus e esperaram a vinda do Messias, todos aqueles que estavam ali ou que estavam ausentes dali, como é o caso dos apóstolos e dos outros discípulos, e todos aqueles que viriam a segui-lo já estavam diante dele ali, porque sendo Deus ele sabia já quem estaria diante dele, entendeu? Então quer dizer, cada um de nós que somos batizados, que vamos à missa hoje, nós já estávamos de alguma maneira diante de Cristo já lá, naquele momento, e participamos daquele momento já agora. Por quê? A igreja, ela realiza as ações de Cristo no mundo como sacramento, né, como sinais. É por isso que no sacramento Jesus ele usa duas coisas, né? Aliás, para o sacramento existir são necessárias essas duas coisas. Se faltar uma, o sacramento é inválido. O padre pode até celebrar, mas se faltar uma das coisas, o sacramento é inválido. Para ver o sacramento, a matéria e a forma. Existe uma forma de se celebrar o sacramento, senão você invalida o sacramento, e existe uma matéria específica. Então, por exemplo, Jesus na Eucaristia, qual é a matéria que Jesus instituiu? Pão sem fermento e o vinho de uva pisada, amassada, fermentada naturalmente. Isso é a matéria. Eu não posso substituir, aí, sei lá, por uma groselha, alguma outra coisa. Não pode. Por quê? Porque senão é inválido. É inválido, né? O sacramento não se realiza, porque a matéria não é a matéria correta, né? Nos Estados Unidos teve um caso recente aí de um padre, né? Sempre tem, né? A gente acha que essa loucura é só aqui no Brasil. Eu vi há um tempo atrás aí um caso de uma excomunhão, né? A diocese de Wisconsin, né? Nos Estados Unidos lá, o bispo excomungou um padre que consagrou coca e pipoca, né? Porque ele rezou uma missa para as crianças e quis adaptar, né, aquilo que é o que as crianças comem hoje. Olha que legal, né? Consagrou coca e pipoca. Aí o que acontece? O sacramento não acontece. Por quê? Porque a matéria não é a matéria escolhida por Jesus. Aliás, se você for parar para pensar, Santo Afonso de Ligório, ele fala um negócio interessante. Santo Afonso ele diz o seguinte: Jesus, quando ele foi escolher um alimento para ficar presente no meio de nós, no mundo, ele escolheu os dois alimentos que são mais, o alimento e a bebida, que são mais comuns em qualquer cultura, em qualquer lugar do mundo. Em qualquer cultura existe pão, e em qualquer cultura existe vinho. O que isso significa? Que Jesus quer se fazer presente para tudo e para todos, em todos os lugares.
E Santo Afonso ainda dizia, se Jesus tivesse escolhido ficar presente no meio de nós com uma comida muito sofisticada, um manjar, uma coisa, só os ricos teriam acesso. Mas Santo Afonso fala, ele quis ser pão e vinho, porque o pão e o vinho estão na mesa do rico e do pobre. Todos têm acesso, né? É a matéria do sacramento. Então, se você não usa a matéria, o sacramento não acontece, né? Só que tem que ter a forma também. Qual é a forma? O sacerdote deve pronunciar as palavras da consagração sobre as espécies do pão e do vinho, né? Se você olhar o rito antigo da missa, né? Já foram na missa tridentina aqui? Quem já foi? Né? Na missa tridentina, você vê isso aí de modo mais evidente, né? Não estou aqui dizendo que na missa de Paulo VI não é válido não, né? Mas na missa tridentina, isso é mais evidente, porque o padre, quando ele pega a copa do cálice, na missa tridentina, o ritual, ele é muito claro, o ritual novo já deixa uma certa liberdade, que cria uma certa ambiguidade no rito, né? Mas o rito da missa tridentina, se você pegar o que o rito diz lá, né? O sacerdote, ele deve tombar a copa do cálice em direção à boca dele, durante a consagração. Para quê? Para que as palavras sejam pronunciadas sobre o vinho e a água misturados ali. Aí o que o padre vai dizer? Ele vai pronunciar as palavras da consagração com a boca virada para dentro do cálice, né? E aí ele pronuncia e aí eleva, né? Por quê? É uma maneira de expressar através do gesto litúrgico de modo mais evidente essa realidade. O que realiza o sacramento, a matéria e a forma. Na consagração do pão, a mesma coisa. As palavras consagratórias são pronunciadas em cima do pão, né? É sobre mesmo, né? Entendeu por quê? Matéria e forma, é necessário. Batismo. O batismo de algumas igrejas, a Igreja Católica reconhece como válido. Sim. Por quê? Porque existem batismos em outras denominações cristãs que preservam a matéria e a forma. E olha como Deus é bom, né? Deus não quer privar ninguém do batismo, né? Da salvação. Então, o sacramento, vamos dizer assim, que é mais difícil de você burlar a matéria e a forma, é justamente o batismo. Então, por isso tem um monte de gente aí, em denominações protestantes, que tem batismo válido, e as graças que essas pessoas recebem, eles não sabem, mas vem de nós, vem da Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica, sendo a única instituída por Cristo, né, lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, né, quem recebe o batismo está ligado ao corpo místico de Cristo, que é a Igreja Católica. Ou seja, se o povo é católico, fala mal de católico, briga com católico, e eles são católicos e não sabem, né? São católicos em lugar errado, né? É que nem uma vez eu vi aí uma discussão dessas de Facebook aí, né? O povo falou, o que tem santo católico em terreiro, né? Falou a mesma coisa que a Bíblia e a igreja evangélica, são objetos corretos no lugar errado, né? Então, quer dizer, né? Então depende de como você usa, né? Entendeu? Então basta a gente parar para pensar que, por exemplo, a igreja batista, luterana, anglicana, eles mantêm a forma do batismo. Qual é a forma do batismo? Jesus disse qual é a forma, né? Ide por todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, qual é a forma que a igreja usa? Fulano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é a matéria do sacramento? A água. É necessário ter água. E se não tiver água em grande quantidade, não tem problema, né? Não precisa ser batizado em água corrente, pode ser com um pouquinho de água. Tem menos água ainda, pode ser por aspersão o batismo, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Há casos aí, né, dos primeiros cristãos na igreja primitiva, que a galera já tinha terminado o catecumenado, estava na cadeia já para todo mundo ser martirizado, que às vezes eles eram batizados dentro da prisão, às vezes calhava de ter um padre, um diácono junto, o que eles faziam? Pegavam um pouco d'água e aspergia lá e batizavam, né? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o batismo por aspersão, né? E ainda há o batismo de sangue, né? Tem muito mártir na igreja primitiva que ainda estava fazendo o catecumenato, estava fazendo a preparação, a catequese, né? Para se tornar cristão, e às vezes era denunciado e preso antes. E aí, é óbvio, a igreja considera já como batizado, por quê? Porque ele estava caminhando para o batismo, tinha um desejo de batismo e foi martirizado antes. Então é o chamado batismo de sangue. Ele é batizado no próprio sangue dele derramado por causa do Cristo, né? É o caso de São Silvano, mártir, né? O caso de São Silvano eu acho até, né, é trágico, mas eu acho assim cômico, até engraçado, assim, porque São Silvano era soldado romano e ele foi chamado, né, a serviço. Ele não sabia o que era o serviço,
E quando ele chegou para executar o serviço, era a prisão de um grupo de cristãos, com um monte de crianças, um monte de mulheres, de viúvas, de gente velha, e ele começou a chorar no meio do caminho. Ele conduzindo os prisioneiros, ele começou a chorar, não porque eles iam morrer, ele começou a chorar pela sorte deles. Falou: eles vão encontrar Cristo hoje, e eu não, eu ainda fico no mundo, né? O general dele viu e falou: mas o que você está chorando, não sei o que, descontroladamente assim, né? E aí ele tentou disfarçar, não teve como disfarçar, e aí o oficial começou a desconfiar, falou assim: não vai me dizer que você é um deles. Aí ele não negou, ele falou: eu sou. Ele falou assim: então você também pode se juntar com eles. Aí ele ficou contente, ele falou: então tá bom, agora estou satisfeito. E foi morto, foi martirizado junto com os outros cristãos, e ele não era batizado, né? E é santo, é venerado, né? Na Itália ele é muito venerado, né? E São Silvano não foi batizado, a não ser no próprio sangue dele, quando ele derramou por Cristo. Então, quer dizer, o batismo é o sacramento mais difícil, digamos assim, de burlar, mas tem gente que se esforça bastante, né? Por exemplo, os testemunhos de Jeová, o batismo deles é inválido, né? Por que é inválido, né? É inválido pelo seguinte: primeiro que eles não acreditam no dogma da Santíssima Trindade. O fato de Jesus se dizer Filho de Deus, para eles isso não é literal, é uma linguagem figurada. Ele se diz Filho de Deus porque é um profeta muito poderoso e não sei o que, mas ele não é filho mesmo, da mesma essência que o Pai. Então só por aí já há um problema. E os testemunhos de Jeová, quando eles batizam, eles não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles batizam apenas em nome do Pai e não em nome da Trindade, né? Então eles tiram o Filho, tiram o Espírito Santo, né? Aliás, o Espírito Santo e Deus Pai, para eles, são a mesma pessoa. Há uma confusão, né? E Jesus é só um homem, né? Inclusive gerado de uma geração comum, através de uma relação sexual e por aí vai, né? Então, quer dizer, é um rosário de heresias, né? Então, que eles acabam professando aí, né? Então, isso para a gente ter uma ideia. Então, todo sacramento, para ter validade, ele tem que ter matéria e forma, aquilo que a igreja prevê, como matéria e como forma, certo? Então, assim vale para todos, né? Então, enfim, tudo isso que eu estou falando é para a gente entender como Deus permanece no mundo. Então, na verdade, quando a gente fala de escatologia parece que é uma coisa que vai chegar. Escatologia não é uma coisa que vai chegar, é uma coisa que já está chegando, né? Na verdade, a nossa vida, ela é escatológica. A nossa vida, ela é um porvir a todo momento. Santa Teresa, né, ela tinha um relógio no convento lá, né, no mosteiro São José de Ávila. Quando eu fui lá, eu vi o relógio, né, que esse relógio ela ganhou do irmão dela, né? O irmão dela deu um relógio de corda de presente, era uma inovação naquela época, esses relógios de corda. E Santa Teresa ficou muito contente que era um relógio que batia os 15 minutos, que era uma inovação tecnológica daquela época, século XVI, que os relógios só batiam de meia em meia hora, e ela ganhou um que batia de 15 em 15 minutos. E as freiras às vezes se incomodavam com o barulho, a badalada do relógio. Santa Teresa, ela vibrava com aquilo, porque ela falava que cada 15 minutos que batia, ela sabia que era 15 minutos a menos nessa vida, 15 minutos que ela tinha conseguido fugir do pecado, 15 minutos mais perto de Deus, né? Isso é uma visão escatológica da vida, né? Nós temos que saber, a nossa vida, ela é um porvir, né? E nós não sabemos, literalmente a gente não sabe, né, quando nós seremos visitados pela morte. Quando a gente nasce, nós temos um tempo que é previsto por Deus, nem um minuto a mais, nem um minuto a menos, né? Nós não podemos, né? A Cora Coralina, né, que é uma poetisa católica, inclusive, né, uma poetisa brasileira, goiana, ela dizia: nós não podemos, né, nos planos divinos, nós não podemos acrescentar nenhum dia a mais à nossa vida, mas nós podemos acrescentar mais vida aos nossos dias, né? Então é uma sabedoria interessante, né, essa daí. Então, nós devemos fazer o quê? Procurar viver bem o hoje, né? A nossa vida, ela tem que ter essa dimensão escatológica que nós perdemos. Hoje em dia a gente vive como se a gente não fosse morrer, né? E o mundo vive como se não fosse morrer, entendeu? E aí quando a gente olha para os santos, até a nossa maneira hoje em dia de pintar os santos, de entender os santos, é uma maneira muito romantizada. Você pega, né,
para quem gosta, eu respeito tudo, eu não estou desprezando, veja bem, né? Me entendam bem, a boa vontade das pessoas que produzem filme de santo, não é isso. Mas você assiste filmes da vida de São Francisco, dá nojo de ver. São Francisco não era nada daquilo que se representa dele. Você tem que pegar, para entender São Francisco, tem que pegar lá a vida de São Francisco, escrita pelo Frei Tomás de Celano, que conviveu com São Francisco. Aí você vai ver que aí o filho chora, a mãe não vê, né? Que aí a maneira de São Francisco de viver a fé, eu pensava assim, antes de eu ler o Frei Tomás de Celano, para mim São Francisco era quase um ecologista, pacifista, um doido, ficava falando com passarinho, né? Natureza, mãe terra, né? Para mim era quase, né, o programa do Sínodo Amazônico estava aí na vida de São Francisco, esse negócio de quase que uma liturgia meio naturalista. Eu pensava assim, né? Para mim, é a visão que me passaram, que eu sempre tive. Quando eu fui ler, a editora Vozes, né? Ela publica até hoje, né? Entre as várias coisas que às vezes não se aproveitam muito, eles publicam ainda muita coisa boa. Entre elas existe uma coleção de fontes franciscanas, que tem tudo junto, tem a vida de São Francisco, do Frei Tomás de Celano, tem as cartas de São Francisco, tem tudo aquilo lá. É legal ler, porque aquilo é documento original, de quem conviveu com São Francisco. Poxa vida, a hora que eu li aquilo, eu falei, São Francisco é um santo, de uma grandeza, de uma obediência à igreja, de uma, assim, mística, que é um negócio que ninguém fala, né? Ninguém fala. Nem os religiosos, aí, padre, freira, que é tudo de congregação franciscana, eu acho que às vezes nem sabe, às vezes eles nem leem isso. Que eu falo, poxa vida, como que um patrimônio desse, que é a vida de São Francisco, foi perdido? E eu, na verdade, como eu tinha muito essa visão meio ecologista de São Francisco, eu nunca dei muita bola quando se falava de vida de São Francisco. Minha mulher é muito devota de São Francisco. Aí ela pegou e descobriu esse livro, essas fontes franciscanas, ela começou a ler. Ela começou a falar para mim, né? Não, mas você sabia que São Francisco fez isso? Eu falei, mas não é possível, de onde você está tirando essas coisas? Ela falou, não, eu estou lendo no livro lá e não sei o quê. Aí de tanto ela falar, eu peguei e fui ler. Eu fiquei assim, embasbacado de ver como a gente não conhece, como São Francisco é falsificado, né? Aí você começa a olhar para São Francisco e você fala, caramba, né? A visão que São Francisco tinha o tempo todo diante dele era o quê? A morte. E não como uma visão negativa, como uma visão positiva. Ele dizia, eu estou vivendo, tudo isso que eu estou fazendo agora é para preparar o grande momento que é a minha morte, né? E por isso explica a capacidade dele de viver a pobreza, de viver o desprendimento e de viver a obediência até chegar ao nível da humilhação e viver aquilo numa felicidade, numa tranquilidade, numa coisa assim. Não é à toa que na história da igreja pouquíssimos santos receberam o dom místico da estigmatização. O dom místico da estigmatização, se você estudar a história da igreja, você vai ver que só pessoas muito unidas, muito configuradas a Cristo, receberam essa graça. Eu ficava pensando, né? Falando, São Francisco, né, parece tão, né? As coisas que ele fazia, que ele falava, parece tão meio raso, assim, né? Olha o meu julgamento, né? Quando eu fui a Assis, eu pedi perdão, assim, né, de joelhos, lá diante do túmulo dele. Eu falei, eu não conheci o senhor, né? Que o senhor me perdoe mesmo de ter pensado isso durante anos. Eu perdi, né? Poderia ter sido muito mais amigo dele, rezado muito mais, contado muito mais com a ajuda dele. Eu perdi tempo, né? Porque São Francisco, ele tinha diante dele o tempo todo que é a morte. A morte. Quando a gente visita Porciúncula, né, que é a basílica lá onde tem a capelinha, né, de Santa Maria dos Anjos, né, eles construíram a basílica por cima da capelinha, né? Então a capelinha está lá dentro. E atrás dessa capelinha tem um quartinho onde São Francisco dormia. Tem lá o travesseiro dele, que era uma pedra, tem o crucifixo dele, né, um Cristo pequeno e uma caveira, né? Como era próprio na Idade Média, na igreja, se usou muito isso, né? O que se fazia? Você pegava lá algum dos padres, dos frades que você enterrava, né? Geralmente no próprio cemitério do convento, depois de um tempo você desenterrava, né? Geralmente eles tiravam o fêmur, que são os dois, né, os ossos maiores do corpo, eles tiravam, né, 2 fêmurs e a caveira e cruzavam o fêmur com a caveira por cima e colocavam isso na mesa do quarto ou na mesa do refeitório, no lugar onde eles comiam,
Para quê? Para ele se lembrar, para que eles se lembrassem, naquela época, de qual é a finalidade da vida, né? E aí, quando a gente olha essas coisas, hoje em dia isso aí estranha, isso aí escandaliza, né? Quando você olha para a realidade do santo, né? Se você olhar, tem algumas imagens de santo que tem até a caveira, né? São Geraldo Magela mesmo, o pessoal vê São Geraldo e fala, por que São Geraldo tem a caveira? É por causa disso, São Geraldo tinha em cima da mesa dele, né? Santo Afonso foi mais longe ainda. O que Santo Afonso fez? Santo Afonso era pintor, né, arquiteto, escultor, músico, era um artista completo. E Santo Afonso desenhava muito bem. O que ele fez? Num dos conventos da congregação, em Pagani, que foi onde ele morreu, né, o corpo, o túmulo de Santo Afonso está lá na Itália. O que ele fez? Ele pintou um cadáver em decomposição, com os ratos comendo, os ratos e os vermes comendo o cadáver, e pendurou isso na porta de entrada do refeitório. Olha que convidativo, né? Muito, né, prudente, né? E este cadáver, ele dialogava com quem entrava no refeitório, porque embaixo estava uma frase do defunto para quem entrava, né? Uma frase em latim dizendo o seguinte: o que hoje sou, amanhã serás tu, né? Então era para que eles se lembrassem que ao entrar no refeitório não é para se matar de comer, é para você comer para manter a sua existência e para trabalhar para Deus. Então, até para ajustar, para reordenar a questão da comida, né? Santo Afonso ele dizia o bom religioso, tá? Isso para nós leigos, né, dependendo do nosso trabalho, nossa lida diária, aí é outra coisa, mas para os religiosos, Santo Afonso dizia, o bom religioso é aquele que todo dia levanta da mesa com fome, não é aquele que come até a saciedade, mas é aquele que levanta com fome, né? Aí é interessante que dos filhos de Santo Afonso, o mais santo depois dele foi São Clemente Hofbauer, que era um austríaco de 2 metros de altura, enorme de gordo, né? E São Clemente, uma vez perguntaram para ele, para o senhor o que é o mais difícil de viver na regra da congregação? Ele disse, o mandato do fundador de levantar da mesa com fome, né? Ele dizia que era a pior penitência dele, né? Porque você imagina um homem daquele tamanho lá, né? E ele dizia, levantar da mesa com fome é osso, né? É difícil, né? Então a grande santificação, por quê? É uma visão escatológica, essa vida, ela tem um fim, é um caminho para um fim, né? Eu fiz ensino médio em Guaratinguetá. Na época que eu estava no seminário, eu entrei no seminário para fazer seminário menor, né? Aí morei em Aparecida e estudava em Guaratinguetá. E me impressionava o letreiro do portão do cemitério de Guaratinguetá. Aí quando vocês forem lá visitar lá o Frei Galvão, vocês passem diante do cemitério, né? Tem lá uns dizeres em latim muito interessantes, né? Está escrito lá, revertere ad locum tuum, volta para o teu lugar, né? Quer dizer, o homem é pó e vai voltar a ser pó, né? Quer dizer, volta para o teu lugar, né? Você vai voltar. Então, é uma visão que as pessoas tinham, que a igreja tinha, da finalidade da vida. Então, essa vida, ela vai ter fim, ela vai ter fim. E quem é que coloca a medida da salvação? O que a gente vai encontrar no fim? O que a gente vai encontrar no fim é resultado, fruto daquilo que a gente fez com a nossa liberdade. Santa Teresa, ela dizia assim, Deus mesmo, embora ele seja o justo juiz, ele não manda ninguém para o céu ou para o inferno, ele apenas confirma a escolha que o cristão fez durante a vida. Então, o que a gente vai encontrar lá na nossa morte? O que vai ser o nosso juízo? O nosso juízo será simplesmente a apresentação que Deus nos fará das escolhas que nós fizemos. É só isso, né? E aí nós saberemos, né? Teremos uma visão das coisas da nossa vida como Deus vê, né? O que acontece com o pecado? O pecado, né, uma das coisas, né? O pecado ele fez com que a gente perdesse várias coisas, né? Então Deus, quando ele cria o homem, tinha lá um plano original, inicial. Qual que era o plano original, o plano inicial? Que o homem fosse imortal, impassível. O que é impassível? Que não sentisse dor, que não tivesse sofrimento. Então era para não morrer, para não ter dor ou sofrimento, para ter a ciência infusa. O que é ciência infusa, né? A minha profissão não existiria no plano de Deus, né? Ser professor, né? Não teria necessidade. Como que Adão e Eva no plano de Deus iriam aprender as coisas? Bastaria que eles parassem e pensassem, olha, eu preciso resolver tal problema, como que eu faço?
e eles já teriam dentro de si a resposta para aquilo que eles precisavam. Não seria necessário aprender, estudar para conhecer as coisas. Ciência infusa, a ciência já estaria dentro do homem, né? Então todos esses dons, eles foram perdidos. Quando o homem bota a perder a liberdade que Deus deu, né, aderindo ao pecado, por isso o pecado original, que está na origem da humanidade, e esse pecado se comunica a todos de maneira misteriosa. O catecismo da igreja fala isso, quando ele fala do pecado, né? O pecado original se comunica de maneira misteriosa, toda a humanidade se torna solidária desse pecado, mesmo não tendo sido eu, isso chega até mim, né? Então é interessante. E aí o que acontece? Deus, então, é aquilo que eu falei no começo, Deus, ele não desfaz aquilo que é plano dele. O homem nasceu para não morrer, para não ter dor e para saber de todas as coisas. Quando isso acontece? Em parte, quando a gente morre, né? Por quê? Quando a gente morre, a nossa consciência, a nossa inteligência, ela se abre e nós passamos a ver as coisas como Deus mesmo vê. Então, o que acontece? Quando você morrer, às vezes a gente pensa que o julgamento é o quê? Jesus sentado no trono. Ou então, né, Caio, você chegou aqui agora. Então o negócio é o seguinte, estou vendo aqui sua data de nascimento, né? Ó, na minha listagem aqui, né, não é assim. Né? O julgamento de Deus é o quê? Você vê as coisas de uma vez só. Como que Deus sabe das coisas? Deus não é como a gente. A gente tem um passo a passo para saber das coisas. Eu preciso ouvir, ver, escutar, ler, repetir 1000 vezes, aí eu aprendo. É assim que a gente aprende. Deus sabe das coisas de uma vez. Deus não precisa de movimento para construir coisas. Deus é. É por isso que a melhor definição de Deus, né, que ele dá dele mesmo, eu sou aquele que sou. Deus simplesmente é, né? Ele é em ato, né? Deus, ele não é um vir a ser, ele é. Simplesmente ele é. Tudo, todas as coisas, ele é. E da mesma maneira como Deus conhece as coisas todas de uma vez, quando nós morremos e comparecemos diante dele, nós lemos a nossa vida na consciência de Deus. É isso que acontece no céu, tá? Quem está no céu enxerga as coisas como Deus enxerga, né? Então, por exemplo, por que um santo que está no céu, o santo não é Deus? Se eu rezo para um santo, como que o santo sabe o que eu estou pedindo, né? O santo, ele só é capaz de saber o que eu estou pedindo, que eu estou rezando para ele, pedindo intercessão dele, porque a mente do santo está no céu, de tal maneira configurada a mente de Deus, que o santo vê as coisas como Deus vê, e por permissão de Deus, né? Entendeu? Então, é por isso que os santos conhecem as coisas como Deus conhece. Quem está no céu sabe da vida de todo mundo, né? Tem gente que já quer adiantar isso aqui na terra, né? Não, né? Tem que esperar, né? Então, no céu, todos saberemos de todos, né? Não há segredo no céu, né? Santa Brígida, nas várias visões místicas dela, ela tem uma visão mística muito interessante, né? Em que Jesus mostra o céu para ela, e aí ela é acompanhada pelo anjo da guarda. E ela tinha uma curiosidade, ela faz uma pergunta a Jesus, como seria o juízo dela, né? E Jesus mostra para ela, né? Adianta de certa maneira para ela ter consciência, pelo menos uma ideia. Só que depois que acaba a visão, Jesus mesmo adverte Santa Brígida, falou: ó, isso que você viu é só para você entender que o que acontece mesmo agora você não é capaz, né? Ou seja, né, é aquilo que São Paulo fala, né? O que tem do lado de lá? O que nenhum ouvido ouviu, o que nenhum olho viu, né? E o que nenhuma boca foi capaz de falar, é o que tem lá, né? Então, quer dizer, não dá para expressar em linguagem humana. Então, às vezes, essas experiências místicas que os santos têm é o que Deus permite dentro da nossa capacidade limitada pelo pecado de entender. E aí é interessante que Santa Brígida, ela fala, né, que ela chega no céu e chega junto com o anjo da guarda sempre acompanhando. E aí ela se vê diante do trono da Trindade, né? E ela fica deslumbrada, né, com a claridade. Ela narra isso, ela fala que a Trindade ela era translúcida. A Santíssima Trindade brilhava tanto que pareciam como que 3 corpos de cristal que eram atravessados pela luz, e que era quase impossível de olhar para a Trindade, né? Mais abaixo ela vê a Virgem Maria, né? E mais abaixo de Nossa Senhora ela viu São José. E depois, né, beleza, até aí Nossa Senhora, São José, Santíssima Trindade, tranquilo.
De repente, antes de começar o julgamento dela, ela viu uma galera chegando, e foi chegando. Aí ela pergunta para o anjo dela, viu, o que é isso aqui? Né? Aí o anjo explica para ela, falou, não, aqui o negócio funciona assim, o que um sabe, todo mundo sabe, né? E ela falou, meu julgamento vai ser público, assim? Ela falou, aqui tudo é público, né? A coisa funciona assim aqui, né? E aí ela não gostou muito da ideia, e aí num dado momento, quando Jesus começa a falar dos pecados dela, Jesus manda chamar duas pessoas que ela não reconhece. Ela vê um homem e uma mulher extremamente gloriosos, brilhantes, jovens, radiantes, e aí Jesus começa a perguntar um monte de coisa. De repente Jesus chama pelo nome, e aí ela fica estarrecida. Quem eram? O pai e a mãe, né? Os pais dela, ela teve conhecimento de que os pais já estavam salvos, ou seja, no juízo dela, o pai e a mãe foi chamado, né? Porque o pai e a mãe têm culpa também, como alguém que tem o dever de educar os filhos para Deus, né? Aí num dado momento, né, não bastasse ela ver o pai e a mãe, ela já ficou com mais vergonha ainda dos pecados. Num dado momento Jesus chama uma outra pessoa, e aí na hora que ela vê, ela também não reconhece, e aí o anjo quebrou o galho e fala para ela, isso aqui é seu padrinho, né, seus padrinhos de batismo, né, porque eles também têm responsabilidade diante de Deus por você, pela sua salvação. Então essas experiências místicas, né, que os santos têm, em geral elas são muito parecidas, elas são muito complementares, mas é aquilo que Deus permite, né? O que a gente precisa saber sobre a morte, sobre a salvação, sobre o purgatório, a Sagrada Escritura já disse. Essas revelações particulares dos santos, elas não fazem parte da revelação ordinária da igreja, mas elas são sim um complemento importantíssimo para a nossa espiritualidade, para a gente entender, né? Vale aquilo que o Curadars dizia, né? O Curadars dizia: revelações particulares nós não somos obrigados a acatar, mas se Deus, na sua infinita misericórdia, deu isso a conhecer a igreja, seria uma desfeita muito grande desprezar essas graças que Deus nos dá. Então, vale a gente entender aí, buscar o que os santos disseram, né? Então, a nossa morte é um momento tão crucial quanto o nosso nascimento. Por isso que a gente reza na Ave Maria sempre, né? Agora e na hora de nossa morte, né? Uma coisa que também nós deveríamos fazer além da Ave Maria, que a Ave Maria às vezes a gente reza até inconscientemente, a gente deveria rezar sempre pedindo a Deus a graça de uma boa morte, de uma santa morte. A igreja inclusive tem um patrono da boa morte, né? Quem é o patrono da boa morte? São José, porque entre os seres humanos, aquele que teve a melhor morte de todos foi ele, né? Se você for ver, né, não teve nenhum ser humano que supera a morte de São José, porque São José teve na cabeceira da cama dele o próprio Verbo encarnado, que é Deus, é a segunda pessoa da Trindade, né, estava ali junto com ele, e a Virgem Maria, santa, pura e imaculada entre todas as mulheres. Então não tem morte mais santa do que ser assistido por Jesus e por Maria, sendo São José. Aí, quer dizer, aí ninguém bate, né? Uma morte dessas, né, é difícil superar, né? O próprio hino de São José, né, diz uma coisa muito interessante, né, que diz: quis o Verbo divino dar-vos nome de Pai, nossa prece humilde, São José aceitai, né? O Verbo divino, o Verbo eterno, Deus, chamou um homem de Pai, e esse homem é São José. Então, quer dizer, entre os homens não há privilégio maior que o de São José, né? Fora que São José, além de patrono da boa morte, é o patrono da igreja, é o patrono dos seminários. Muita gente esquece disso, né? Por que São José é o patrono dos seminários? Por motivos óbvios, né? Lá no Concílio de Trento, todo mundo colocava as imagens de São José nos seminários, porque havia uma consciência na igreja de que São José é o patrono dos seminários, porque São José foi o primeiro reitor de seminário, né? Ele foi quem mandou no primeiro seminário do mundo, que é a Casa de Nazaré, formando o único e eterno sacerdote, que é Cristo, né? Reitor bom, né? Então, o que acontece? Então São José tem uma eficácia. Cada santo recebe de Deus a graça de ter uma eficácia naquilo que ele era bom. É por isso que a gente invoca às vezes os santos por profissão, né? Você pegar Santa Zita. Santa Zita era empregada doméstica, é a padroeira das empregadas domésticas. É óbvio que Santa Zita, nesses assuntos, ela tem uma eficácia, porque ela viveu e se santificou nisso. Santa Giana era médica.
Santa Giana, certamente, se os médicos a invocarem, ela tem uma eficácia no exercício da profissão. E era mãe, era esposa. Então há uma eficácia também na intercessão pelos esposos. Porque a pessoa se santificou assim. E São José? Ele se santificou educando Jesus Cristo. São José teve a morte mais santa de todas. Então, às vezes, a gente se esquece dessas coisas que a tradição da igreja propõe, a gente vai esquecendo com o tempo. Então, nós devemos rezar, suplicando uma santa morte. E há vários socorros que Deus envia, através das revelações. Aí sim, entra o papel das revelações particulares, dos santos. Quanta coisa os santos tiveram de revelação, quanto caminho Deus dá para a nossa salvação, às vezes a gente despreza, né? Por exemplo, né, Nossa Senhora, na Idade Média, ela apareceu, né, para o santo lá, o fundador dos Servitas, né? Os Servitas, na verdade, eles têm 7 santos fundadores, né? Mas um deles, lá não me lembro agora qual deles, Nossa Senhora apareceu para um deles, e ela revelou, ela falou assim: aqueles que honrarem as minhas dores, eu prometo salvar de uma morte imprevista. Quem honrar quem for devoto das dores de Nossa Senhora, Nossa Senhora, ela promete isso. Ela fala: essa pessoa não vai morrer de morte imprevista, ela vai ser preservada para ter tempo de se confessar, de receber os sacramentos, né? Santo Afonso conta um caso interessante, né, de um rapaz, um italiano, que tinha uma vida muito dissoluta, vivia em prostituição, bebia muito, era um cara. Só que ele aprendeu, quando menino, a rezar todas as noites o Stabat Mater, Mãe Dolorosa, aos pés da cruz lacrimosa, né? É a oração que se reza para Nossa Senhora das Dores, né? E ele aprendeu, ele decorou o Stabat Mater, ele rezava toda noite, mas rezava assim mecanicamente, ele não tinha nem fé mais, nem nada, nem ia à igreja, nem nada disso, mas ele rezava o Stabat Mater, e podia acontecer o que fosse, ele rezava. E aí, um dia, ele e um companheiro, eles estavam num bordel, né, depois de ter ido para a Esbórnia lá, com sexo, bebida e tudo mais, ele e um amigo dele, os dois estavam indo embora, e esse amigo dele falou assim: não, vamos agora. Ele falou: não, espera mais um pouco, vamos tomar mais uma aí, né? Ele queria beber mais um pouco. E aí o amigo falou: eu vou indo na frente. Então um amigo foi na frente, ele foi depois. E aí quando ele chega em casa, ele falou: né? O rapaz saiu antes que eu cheguei antes que ele em casa. Chegou em casa, se trocou para deitar, e antes de deitar, o que ele foi fazer? Rezar o Stabat Mater. Quando ele acaba de rezar o Stabat Mater, entra dentro do quarto dele, ele não viu nem por onde entrou, o amigo dele desfigurado, completamente desfigurado, com um aspecto medonho, e ele fica aterrado, aturdido com aquilo ali, e ele diz assim, ele falou assim: mas onde você estava? O que aconteceu? Quem que te fez isso? Ele falou assim: Deus me permitiu de vir aqui te avisar o que me aconteceu. Eu já estou morto e já estou condenado ao inferno. E na verdade era para você morrer e não eu. Mas Nossa Senhora intercedeu por você e ela pediu a Deus pela sua vida, porque você, nesses 30 e poucos anos de vida, não se esqueceu nem um dia de honrar as dores dela antes de dormir. Então você foi salvo e eu não. E eu vim aqui para te avisar isso. Esse cara virou padre depois, né? Foi uma conversão assim, retumbante na vida desse cara, né? Os socorros que Deus nos envia. A própria Santa Brígida, né, ela recebeu de Jesus as chamadas 15 orações dos 7 Pai Nossos, né? As 15 orações dos 7 Pai Nossos, Jesus ele faz uma promessa, né, de que quem rezar essas orações por 15 anos, né, durante 15 anos, fielmente, diariamente, né, são 15 orações e 7 Pai Nossos honrando as dores de Jesus na paixão, né? Jesus ele promete que esta pessoa não morrerá impenitente e não morrerá sem os sacramentos, né? Um testemunho rápido, curtinho, né? Que o nosso tempo já está indo embora. Meu pai rezava essas orações, as 15 orações, 7 Pai Nosso de Santa Brígida. Ele não chegou a rezar 15 anos, ele rezou 5. Olha como Deus é bom, né? Deus nos premia, às vezes, não por aquilo que a gente fez, mas por aquilo que a gente tinha intenção de fazer. Se a intenção é reta e verdadeira, Deus nos dá o prêmio de acordo com a nossa intenção. Por isso que eu digo, né? Meu pai, certamente o que me consolou muito quando ele morreu foi isso, né? O que aconteceu? Meu pai não tinha problema nenhum de saúde, estava com 63 anos de idade, caminhava todo dia, corria, tinha uma dieta bonitinha, tinha um medo de morrer que só vendo, né?
ia ao médico, fazia check-up, cuidava da saúde assim exemplarmente, né? Diferente da minha mãe, que não liga até hoje, né? Não liga para nada, né? Minha mãe está aí, firme e forte, né? Meu pai, né, já foi, né? Para ver como é, tudo é plano de Deus mesmo, né? E meu pai, a gente brincava com ele, falou, oh, se for nesse pé, 120 anos vai ser pouco aí, né? Porque, de fato, assim, ele tinha, né, para a idade dele na época, uma pele muito boa, uma saúde muito boa, né? Eu mesmo não dava conta de acompanhar. Meu pai, quando vinha aqui, ele me dava uma canseira aqui em casa, porque ele limpava, ele arrumava, pintava as coisas, né? Uma vez eu fui dar aula cedo, eu cheguei, ele tinha destelhado a casa. Ele falou assim, as telhas estão fora aí, deve estar molhando o seu telhado. Eu tirei tudo, vamos colocar de tarde. Eu falei, oh, meu Deus do céu, né? Eu não dava conta de acompanhar o ritmo dele, assim, tinha uma saúde assim, né, de ferro. E o que acontece com ele? Ele mudou o horário de trabalho dele e no dia 17 de outubro de 2013, meu pai era de missa diária. E aí ele estava muito descontente que o horário de trabalho dele, ele era guarda, né, vigilante, eles mudaram o horário dele, e na cidade lá deles, né, que é a cidade onde eu nasci, São João da Boa Vista, a última missa do dia, né, nas paróquias lá da cidade, é às 7h30 da noite. Depois das 7h30 não tem mais nada. E o horário do meu pai trabalhar era até às 7h30. E ele estava muito descontente que ele estava perdendo missa, ele não conseguia mais ir à missa, porque cedo, às vezes ele entrava muito cedo e não conseguia, ou tinha que levar minha mãe, tinha alguma coisa. Ele ia à noite ele não estava conseguindo ir mais. Dia 17 de outubro de 2013, deu um estalo, lá, né? Não é estalo, né? A gente sabe que como Deus providencia as coisas, como Deus é fiel. E meu pai, ele rezava essas 15 orações, pedindo inclusive essa graça da boa morte, né? E aí ele teve um estalo, 7h20, ele ligou para o meu irmão e falou, vem me buscar, que eu vou à missa. Aí meu irmão até brincou com ele, mas vai na missa sem tomar banho, sem se arrumar, né? Meu pai, ele andava todo arrumadinho, todo perfumado. Ele falou, não, eu tenho que ir, hoje eu tenho que ir. Passa aqui e me pega que eu vou assim mesmo. Aí você leva as minhas malas, minhas coisas de trabalho para casa e depois eu desço a pé. Aí beleza, meu irmão foi, pegou, deixou ele na igreja. E aí ele participava lá no Santuário do Perpétuo Socorro, né? Que é dos Redentoristas lá. Participou da missa, durante a missa estava tendo confissão, se confessou. Depois da missa teria exposição santíssima. Participou da exposição santíssima e ficou para o grupo de oração. Saiu de lá quase 10 da noite. Chegou em casa, tomou o banho dele, jantou. Durante a noite ele teve um AVC. E ele acordou já passando mal, não falou nada para minha mãe e meu irmão que estavam lá. E foi tentar pendurar as gaiolas de passarinho dele que ele tinha lá. Tentando pendurar as gaiolas de passarinho, ele caiu, bateu a cabeça na quina, né, de uma escada que tem na parte externa lá da casa deles. Além do AVC, teve traumatismo craniano. E ainda conseguiu entrar para dentro de casa. E meu pai, ele fazia todos os dias de manhã as orações dele no sofá. Ele colocava as orações espalhadas e ia rezando as oraçõezinhas dele. Minha mãe achou meu pai, ele acordava 5 e pouco da manhã para rezar, para fazer as coisas dele, depois ele já ia trabalhar. Umas 6 horas ele saía. Minha mãe acordava às 7. Quando minha mãe acordou às 7, ele estava caído na sala com a poça de sangue. Estava vivo ainda. E aí a gente foi socorrido e tudo. E aí a gente, quando chegamos lá na casa lá dos meus pais, eu encontrei as orações dele em cima do sofá, com as digitais dele, com o sangue que ele limpou da cabeça. Ele ainda rezou as orações dele, né? Então ele ainda pegou nas orações dele, né? Eu até guardei essas orações dele, tá lá, com o sangue dele lá, até hoje. E caiu ali. E ele era ministro da Eucaristia, ministro das Exéquias, nessa paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Quando o SAMU estava levando ele, o carro do SAMU, minha mãe estava na frente, o carro parou em frente à paróquia. Aí minha mãe perguntou, por que está parando aqui? Falou, porque ele teve uma parada cardíaca, nós vamos usar o desfibrilador, tem que parar o carro. Ele teve uma parada cardíaca em frente à paróquia, onde ele tinha assistido missa, se confessado no dia anterior, né? E foi bom, porque ele chegou em casa, jantou e foi dormir, não deu nem tempo da minha mãe brigar com ele e responder, então morreu em estado de graça. Então, que minha mãe, às vezes, né, pegava no pé dele, né? Inclusive por ir à igreja, então, minha mãe era protestante até então. Até ele morrer, minha mãe frequentava o protestantismo. E aí então, dali em diante, a situação foi só piorando. Me avisaram aqui em Campinas, eu estava dando aula no Dom Barreto, no colégio aqui das irmãs,
Só deu tempo de eu descer, fui ao Santíssimo, e eu não sou muito dessas coisas assim, né? Tem gente que tem essas coisas de espiritualidade, eu acho que às vezes reza muito, a pessoa tem uma sensibilidade maior para as coisas de Deus. Eu às vezes sou meio lerdo assim para pegar essas coisas, mas naquele dia descer na escadaria do colégio, não sei se é meu anjo da guarda, se é o Espírito Santo, sei lá, né? Algo me disse assim muito claramente, eu tenho assim, claramente, nunca na minha vida, eu gostaria que até quando eu fui decidir estado de vida, vocação, se tivesse sido assim, eu tinha resolvido meus problemas, viu? Porque descer naquela escada, eu ouvia assim dentro de mim, algo me dizia muito claramente, falou, hoje, mas muito serenamente, é o dia do seu pai, é o dia dele. Aí eu já pensei, falei, meu pai vai morrer, né? Meu pai não vai sobreviver. Desci, só pedi para Jesus no Santíssimo, falei, Jesus, então se hoje for o dia mesmo, se o Senhor for chamar meu pai, então eu peço uma graça só, que o Senhor deixe eu chegar lá com ele vivo ainda. Eu quero tentar chegar lá em São João da Boa Vista com meu pai vivo. Corri, fui para lá, cheguei lá com meu pai vivo ainda. Aí falaram, a gente vai fazer uma cirurgia para tentar tirar o sangue da caixa craniana, mas a chance é mínima. Quando deu 12h05, eu corri lá para a casa da minha mãe, deu 12h05, o médico me ligou, pediu para subir para o hospital, eu falei, ele morreu, né? Aquele papo todo, eu falei, ele morreu. Subi, o médico foi explicando, falando, e o médico na porta da UTI, a hora que ele saiu para me atender, tinha lá o relógio, e do lado do relógio Nossa Senhora Aparecida, né? A grande devoção da vida do meu pai. Meu pai sempre rezou a vida toda para Nossa Senhora Aparecida. E aí o médico falou assim para mim, e seu pai teve 6 paradas cardíacas, uma atrás da outra, e ele falou, inclusive, eu atestei o óbito dele com precisão de horário, porque quando ele teve a 6ª parada cardíaca, nós demos o choque, ele não voltou, foi justamente na hora que bateu o meio-dia, na hora do Ângelus, né? Bateu o meio-dia, ele morreu dia 18 de outubro de 2013, tendo se confessado, tendo comungado. E meu pai, ele dizia para mim, ele falava assim, quando eu morrer eu queria missa, e lá na minha cidade não se reza missa de corpo presente, os padres lá não gostam de rezar missa de corpo presente, eles mandam ministro para fazer as exéquias, né? E aí meu pai falou, eu queria missa. Aí eu fui até a paróquia dele e pedi missa. O que o padre falou? A gente não reza, que se for rezar tem que rezar para todo mundo, então a gente não reza não. Agradeci, né? Falei, então tá bom, né? E aí pedi, né, a Nossa Senhora, falei, puxa vida, né, meu pai queria missa, pela alma dele, a missa de corpo presente, né? Que a senhora deu um jeito de providenciar, porque assim, os padres não querem ir lá rezar. Aí num dado momento, chega um diácono permanente no velório, ficou sabendo que meu pai tinha morrido, o diácono era muito amigo dele, tinha perdido a esposa uma semana antes, chegou o diácono e falou assim, quem é que vai vir rezar aqui? Eu falei, não sei. Dali a pouco chegou outro padre, e dali a pouco veio um padre com todos os trens de missa, né? Veio com tudo ali, né? Chegou e falou assim, nós vamos rezar a missa, né? E falou assim, bom, como é leigo, coisa que fazia tempo que eu não via, falou assim, como é leigo, se fosse padre, fica de frente para o povo, que a missa hoje, né, Paulo VI é rezada de frente, então se fosse padre, de frente para o povo, como é leigo, vai ficar voltado para o altar como todos, então pode virar o caixão, nós vamos rezar a missa. Nós viramos o caixão, e meu pai passou anos chamando minha mãe e meu irmão para ir à missa com ele, e meu pai, ele dizia assim, vocês ainda vão à missa comigo, nem se for na missa de corpo presente. Minha mãe protestante, meu irmão afastado da igreja, avisei os dois, falei, vai rezar a missa, se vocês quiserem ir para casa, tomar banho, descansar um pouco, daqui a 1 hora vocês voltam. Minha mãe ficou e meu irmão ficou, e participaram mesmo da missa, do jeito que ele falou, vocês ainda vão participar da missa comigo, nem que seja da missa de corpo presente, e participaram. E dali em diante, meu irmão voltou para a igreja, minha mãe voltou para a igreja, né? Então, quer dizer, isso é um sinal de como às vezes os meios que Deus nos dá para nos ajudar a morrer, às vezes a gente despreza muito isso, achando, isso aqui é livrinho de orações, é devoção, poxa vida. E às vezes a gente despreza justamente porque é muito simples. E por que Deus faz coisas tão simples? Porque Deus sabe que a gente é tão incapaz que Deus facilita. Às vezes o que Deus pede de nós? A fidelidade em rezar uma oração. Uma oraçãozinha honrando as dores de Nossa Senhora, para ter uma morte santa.
uma oração das 15 orações do 7 Pai Nosso, que você gasta 10 minutos rezando cada dia, né? Então nós devemos viver bem para morrer bem. E qual é o nosso destino? O destino da maioria de nós vai ser o purgatório. Vai ser o purgatório, né? E não se escandalizem, né, de saber disso, né, que boa parte, inclusive, dos santos canonizados pela igreja, quando a igreja canoniza um santo, não significa que o cara foi direto para o céu, não, né? Tem gente que morre em fama de santidade. Por que às vezes o processo de beatificação, de canonização demora tanto tempo? Porque às vezes, de fato, a pessoa era muito santa, mas às vezes tem muito pecado ainda para ser purificado antes de ver a Deus. Por isso que o processo, às vezes, de beatificação, de canonização, ele emperra. Porque mesmo aqueles que são beatificados e canonizados, às vezes passaram pelo purgatório. E isso não exime, né? Tem uma passagem na vida de São Luís. Eu já vi alguns autores que contestam essa passagem, que dizem, não, isso não aconteceu. É um biógrafo de São Luís que narra. E tem outros que já narram isso como fato, né? Mas seja como for, tem um biógrafo de São Luís Gonzaga que ele narra o seguinte: São Luís Gonzaga é o santo da pureza, da castidade, o grande santo do século XVI. Fez primeira Eucaristia, ele recebeu a primeira Eucaristia das mãos de São Carlos Borromeu, né? Então, quer dizer, é um santo da época da Contra-Reforma, né? É assim, um santo de primeira grandeza, foi jesuíta, né? E morreu com 21 anos antes de ser padre, porque ele ajudou a atender os doentes da peste em Roma, e depois ele mesmo contraiu a peste e morreu, santamente, heroicamente, né? Aí eu li uma vez uma biografia de São Luís, eu era moleque, né? Que o meu primeiro nome é Luís, e o meu Luís é por causa de São Luís, né? E aí então, eu fui ler, né, o santo do meu nome, né? E aí eu falava, não, mas São Luís é daqueles que morreu, pum, né? Estava diante de Deus. Aí o biógrafo narra um dado interessante, que São Luís, quando ele morreu, ele tinha dito para o superior dele o seguinte, ele falou, assim que eu morrer, eu vou pedir a Nosso Senhor que me deixe avisá-lo onde eu estou. E aí São Luís morreu, passou um tempinho, uns 20 minutos depois que ele morreu, ele apareceu para o superior, e o superior viu ele glorioso, bonito assim, ele falou assim, o senhor só pode estar no céu. Ele falou, agora eu estou. Ele falou, como assim agora eu estou? Ele falou, eu era seu confessor, eu sei o quanto você era santo, né? Ele falou, mas a gente tem que lembrar aquilo que Nosso Senhor disse, que a quem muito é dado, muito é cobrado. Ele falou assim, mas como assim? Eu não estou entendendo. Ele falou assim, então eu demorei 20 minutos para te aparecer no tempo da terra, porque 15 eu estava no purgatório. E aí o superior dele ficou indignado, falou, mas como assim você estava no purgatório? Que pecado você cometeu que não foi purificado em tempo durante a sua vida para você ir para o purgatório? Eu não abaixei a minha cabeça no glória ao Pai, honrando a Santíssima Trindade por preguiça. Por conta desse glória ao Pai que eu não abaixei a cabeça, 15 minutos de purgatório. Eu fiquei pensando, quantos glória ao Pai, meu Deus? Pelas minhas contas, pelo menos uns 500 anos eu fico, né? Então, quer dizer, né? Mas isso serve para a gente ver agora, é claro, quem muito é dado, muito é cobrado. Um santo da altura dele, não abaixar a cabeça com glória ao Pai, é um pecado que Nosso Senhor vai cobrar com todo rigor, porque as graças espirituais, inclusive, que Deus deu a ele, já eram muito mais elevadas. São Luís é um santo de 7ª morada, né? Então não abaixar a cabeça no glória ao Pai para um santo desses é grave, né? Agora para nós assim, né, nem tanto, né? Não que a gente não deva fazer isso, mas nem tanto, né? Entendeu? Então isso serve para a gente ver que às vezes até os santos passaram pelo purgatório. O purgatório, ele é o destino mais comum das almas, né? Por quê? Na justiça divina existe uma coisa, aí a gente precisa distinguir bem isso. Existe aquilo que é a pena do pecado, né? A culpa do pecado, e a pena temporal. São duas coisas diferentes. A pena do pecado, você pecou, né? Falando nisso, eu vinha hoje falar para vocês, eu falei, caramba, sexta é o meu dia de confessar, hoje eu não fui. Então, quer dizer, a gente deve se confessar sempre, sempre que possível. Quando você acusa os seus pecados, arrependido deles diante do sacerdote, o que acontece? O padre perdoa os seus pecados estão apagados, eles não existem mais, zerou ali. Agora qual é o problema?
cada pecado cometido, ele ainda deve algo à justiça divina. Entendeu? Vou dar um exemplo de justiça humana, para a gente entender a justiça divina. Tá certo que o exemplo de justiça humana, no Brasil ainda hoje, né, que o Lula foi libertado, não fica um exemplo muito adequado de justiça humana, né? Então, porque a justiça humana, ela pode falhar. Ela pode falhar. Como esses casos aí de presos de segunda instância no Brasil, que vai libertar mais de 80 mil, né, de bandidos, vão cair na rua agora, né? Que são pessoas que estão no problema lá de segunda instância. Mas enfim, tirando os defeitos da justiça humana, basta a gente pensar no seguinte: se eu mato uma pessoa, aí eu me arrependo, falo, puxa vida, eu me excedi, eu fiquei nervoso demais, eu não devia ter feito isso, eu vou e me entrego à polícia, e eu digo para o policial, olha, mas eu estou arrependido, eu não farei isso nunca mais, por favor. Beleza, o que o policial vai dizer? Ótimo, muito bom para você, que você não faça mesmo, mas você deve algo à justiça humana. Então, diante da justiça, você se arrependeu, você se emendou, tem um propósito, ótimo, mas você deve algo. E aí quem é que vai determinar quanto você vai pagar? A justiça humana. Você vai a julgamento, vai pegar 10, 20, 30, 40, sei lá quantos anos de prisão, porque você deve algo à justiça, você deve uma satisfação. Agora, o crime, ele existe? Eu já matei, o crime existe? Ele existe em ato? Não, ele já foi, o crime ele já é passado, a vida que eu tirei, ela não volta mais. Então quer dizer, eu já cometi, já me arrependi. Em relação ao crime, tudo certo, ele já não existe, eu já me arrependi, mas existe uma pena temporal, eu devo algo à sociedade, então eu vou para a cadeia, para pagar aquilo que eu devo à sociedade, certo? Isso é justiça humana. Agora, na justiça divina, nós temos que pensar no seguinte: Deus é bom, mas Deus é o justo juiz. Enquanto durar o tempo da nossa vida, o tempo da nossa vida é o tempo da misericórdia de Deus. Tudo que a gente tem para usar da misericórdia de Deus é agora. Morrendo, acabou-se o tempo da misericórdia e começa o tempo da justiça. E aí a gente tem que lembrar do seguinte: na justiça divina não escapa nada. Às vezes a gente fica invocando a justiça divina para os outros, né? Sobretudo quando alguém faz o mal para a gente, né? A gente fala, fulano me fez o mal, não aconteceu nada com ele, mas com Deus não há de escapar nada disso. Um dia a pessoa vai pagar. Só que você tem que pensar que do mesmo jeito que você deseja que a pessoa pague, deve ter alguém desejando que você também pague por alguma coisa que você fez, por alguma ofensa que você provocou. E todos pagaremos. Na justiça divina nada escapa. Agora é claro que a medida da justiça divina, ela é dada por nós mesmos. Se nós agirmos de maneira justa e misericordiosa com os outros, é a maneira como Deus vai agir conosco. É o que Jesus fala: com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. Certo? Essa é a medida. É o que a gente diz no Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O Pai Nosso original, né? Esse Pai Nosso que a gente reza em português é uma versão, né? O original é: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso é o termo correto que Jesus usa lá no Evangelho, né? Então quer dizer, com a mesma medida com que nós agimos usando misericórdia, Deus vai agir com misericórdia conosco, certo? Santo Afonso ele diz o seguinte, né? Ele diz assim: Deus é misericordioso com quem teme a sua misericórdia, com quem teme a sua bondade, e não com quem abusa dela. Tem gente que fica abusando, né, da justiça divina, da misericórdia divina, dizendo, mas Deus é bom, não, Deus quer todo mundo no céu, e não sei o que, então não existe pecado, né? É claro, né, com vocês isso nunca deve ter ocorrido. Eu vou falar como experiência pessoal, de você ir para uma confissão e o padre fala, não, isso aí nem é pecado, viu? Isso aí, olha, é tranquilo, né? Uma vez eu ouvi isso de um padre, eu já pensei, eu falei, olha lá, eu estou vindo para me desfazer dos pecados, eu estou cometendo mais um.
né? Porque eu já comecei a ficar com raiva do padre, né? E eu falei, caramba, ele não está dentro da minha consciência. Como que o sacerdote pode saber o que está dentro da minha consciência? Se está pesando e eu estou me confessando, me acusando, né? Não, o sacerdote ele não tem o direito de me dizer, não, isso não é pecado. Se pesa na minha consciência, por quê? Porque Deus habita dentro da nossa consciência. Se esse incômodo é causado dentro da minha consciência, eu tenho que acusar isso, eu tenho que acusar esse pecado, né? E aí o que acontece? Então, nós temos que pensar no seguinte, então, o tempo da misericórdia é agora. Deus ele usa de misericórdia conosco, mas a gente não deve abusar da misericórdia de Deus. Então eu peco, depois eu confesso, e aí eu peco, aí eu não tenho propósito de emenda. É diferente de pecado que já se tornou hábito. Tá? Todos nós, eu, vocês, tem sempre aquela lista de pecados que ela repete, toda a confissão. Aparece lá vários pecados que é uma repetição, é uma monotonia, né? Porque às vezes a gente tenta vencer, a gente luta, quando vê, cai de novo. Aí você tenta, você luta, melhora um tempo, cai de novo. O que é isso? É uma tentativa de sempre, eu caio, mas eu insisto em levantar, eu insisto em pedir perdão. Eu tenho que ter essa noção. E se eu não tiver essa noção por amor, tem duas maneiras de se arrepender: por contrição e por atrição. A maneira mais perfeita de se arrepender de um pecado é a contrição. O que é a contrição? Quando, por causa do amor que eu tenho por Deus, eu sinto uma dor imensa pela ofensa que eu cometi. Agora, quando não dá para ser assim, às vezes o nosso amor por Deus não está tão grande assim, aí tem o arrependimento por atrição. O que é a atrição? Eu estudo a doutrina da igreja e eu sei o que é certo e o que é errado. No meu coração, eu não estou assim tão culpado assim. Se for para cair de novo, eu caio de boinha, né? Tranquilinho, né? Mas eu sei na minha consciência moral que é errado. Então, por atrição, o que é atrição? Por atrito mesmo, é raspando a minha vontade, ralando a minha vontade na vontade de Deus, eu vou lá e acuso o meu pecado, dizendo para Deus: Senhor, eu sei conscientemente que está errado. Se for para cair, eu caio de novo, mas eu sei que está errado. Com a sua graça eu quero tentar. É a atrição. Quem tiver atrição se salva? Se salva. A atrição ela salva do inferno, só que a contrição salva mais. Então é melhor a gente rezar bastante para criar uma intimidade com Deus, para ter a contrição, para chegar num nível de ter a contrição perfeita, né? Quer ver um exemplo de contrição perfeita? Santa Maria Mazzarello, né, a companheira de Dom Bosco, né, nas fundações salesianas. Santa Maria Mazzarello, um dia ela estava trabalhando e começou a chorar no serviço do convento ali, e uma colega dela, uma outra freira, falou: mas minha madre, por que a senhora chora? Ela falou: porque eu me dei conta que eu fiquei 15 minutos tão absorvida pelo meu trabalho que eu não pensei em Deus. 15 minutos sem pensar em Deus. Aí de novo eu fico pensando, oh, meu Deus, né? Às vezes eu estou lá, né, fazendo as coisas de casa, quanto tempo, né? Às vezes eu fico sem pensar. Mas por quê? É uma alma de sétima morada, ela se ofende, dói na alma aquilo que para nós é tão longe às vezes de conquistar, mas para quem já subiu mais, quem já está numa intimidade maior com Deus, isso dói ao ponto das lágrimas, ao ponto de chorar os pecados, ao ponto de se lamentar pelos pecados, e não como falsa humildade, né? Falsa humildade, você quer ver falsa humildade? Quando você começa no caminho espiritual, a gente reza com uma falsa humildade danada, né? Que na verdade é uma soberba, né? Você começa: Jesus, porque eu não sou nada. Pô, para. Jesus já sabe que você não é nada, então para, né? Então quando você começa muito assim: Jesus, porque eu não sou nada, porque não sei o quê, porque eu faço isso, Jesus já sabe, então conversa que nem homem, conversa que nem mulher, fala a realidade: Senhor, eu tenho todas as graças, eu sou um sem vergonha, porque eu tenho todas as graças, eu tenho sacramentos, eu tenho tudo, eu não valho nada, e aí por isso eu pequei, conscientemente. O Senhor me deu as graças para não pecar, eu fui lá e caí, porque eu quis. Então você tem que, às vezes a gente floreia muito, conforme você vai andando um pouco mais no caminho espiritual, você vai parando com isso, né? E você vai vendo que os grandes santos, né, eles não têm muita frescura, né? Você pega Santa Teresa, ao mesmo tempo, né, que ela escreve com toda a feminilidade, com toda a delicadeza de mãe, pensando em instruir as suas filhas, tem hora que Santa Teresa ela é áspera pra caramba. Teve um bispo contemporâneo de Santa Teresa
que ele usou essa expressão, né? Uma vez veio um outro bispo perguntar, né? Falou, essa freira está querendo fundar um Carmelo na minha diocese, eu não sei, é de confiança ou não. O que o bispo de Ávila falou para esse outro bispo? Falou, se eu tivesse 4 padres machos que nem ela, eu salvava o mundo, né? Ou seja, ao mesmo tempo que ela sabia ser extremamente feminina, ela era mais corajosa do que muito homem, né? da época dela, né? E o bispo mesmo ele dizia, falava, não, ela é mais destemida do que muito homem. Se eu tivesse 4 padres com a coragem dela, né? Eu salvava o mundo, né? Eu redimi o mundo, né? Com isso. Então, quer dizer, a santidade ela vai te fazendo, ao mesmo tempo que você mantém essa docilidade, você mantém uma visão de realidade de si muito grande, né? O Papa São Pio X mesmo, né? Um santo, né? O São Pio X ele realizou e ele sabia que ele realizava milagres já em vida. Ele, como Papa, uma vez uma freira chegou e falou para ele, eu estou com câncer, né? Eu queria que o senhor pedisse a Deus que eu fosse curado, né? E eu tenho confiança de que se o senhor pedir, Deus vai me curar. O que ele disse para ela? Sim, né? Ele não fugiu, não foi falso humilde, ele disse sim, ele rezou, essa mulher foi curada, né? Imediatamente, ele sabia que Deus dava a ele essa graça, só que ele não se orgulhava disso, né? Não se orgulhava, e o tempo inteiro ele cortava quem tentava elogiá-lo, chamá-lo de santo, né? O nome de batismo dele era Giuseppe Sarto, né? Quando ele foi eleito Papa, um cardeal veio cumprimentá-lo e disse, agora sim nós temos um santo na Cátedra de Pedro. Ele falou, santo não, Sarto, né? Que era o sobrenome dele, né? Ele dizia, santo não, é Sarto, né? É o que eu sou, né? Ou uma outra senhora, né, italiana, né, quando ele era cardeal, se encontrou com ele na Praça de São Pedro, sabendo da fama de santidade, falou, né, senhor patriarca, eu queria uma lembrança do senhor, alguma coisa que eu pudesse levar do senhor. E ele pegou e se abaixou e catou um pouco de poeira no chão e passou na testa dessa mulher. Ele falou, isso aqui é a lembrança, né, do que eu sou, lembra disso, eu sou pó, né? Ou senão o Papa Pio IX, né, o outro grande santo, né, que o Papa Pio IX há relatos de curas, até de estampas, onde ele escrevia o nome dele, estampas que vinham com o desenho dele, né, como Papa, às vezes ele assinava o nome dele e dava, às vezes os doentes ao receber essa estampa eram curados, né, e aí uma vez falaram isso para o Pio IX, né, tem doentes que são curados, né, ao toque da estampa com o seu retrato e a sua assinatura, né, e o Pio IX ele era muito sarrista e ele escreveu atrás, né, da foto dele, dizendo, né, ele falou assim, eu sou muito feio, né, vou mandar essa foto horrorosa minha, né, aí ele escreveu, não tem mais.